Nós vemos na palavra de Deus, no livro de João, capítulo 14, versículo 13 e 14, diz assim: E tudo quando pedis em meu nome, eu vos farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu vos farei. Aqui o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: tudo o que quiseres, peça em meu nome. Então, quando nós oramos, pedimos, é no nome de Jesus. Os católicos, ele pedem no nome dos santos, no nome de Maria, Pai de Cício. Mas, biblicamente, Jesus ele nos alertou que nós devemos pedir é no nome de Jesus. Ok? Está na Bíblia católica também. Porque aí vai dizer, não é a Bíblia protestante. Não. A Bíblia católica também está desse mesmo jeito. Tudo que pedir, peça no nome de Jesus. Aí os evangélicos, nós somos acusados de dizer que nós odiamos a Maria e os santos da Igreja Católica. Nós não odiamos Maria. Simplesmente a gente vai ter que defender o que está na Bíblia Sagrada. Se na Bíblia Sagrada tivesse assim, peça no nome de Maria, então eu, particularmente, não poderia negar o que está escrito na Bíblia Sagrada. Agora, você não encontra nenhuma passagem da Bíblia que a gente possa pedir no nome de Maria ou dos santos. Não, ok? É no nome de Jesus. Como nós vemos quando Pedro e João foram ao templo orar, e a Bíblia diz que tinha um paralítico que estava ali, na porta do templo, e há muitos tempos que ele estava ali. Quando Pedro e João iam passando, ele pediu uma esmola, dá-lhes uma esmola, pensando que ia receber algo, uma prata de Pedro, e Pedro disse assim, olhais para nós. Aí Pedro disse assim, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Então aconteceu um milagre ali. Aquele paralítico foi curado, mas curado no nome de quem? Cristo, no nome de Jesus. Amém? Mas vamos ver um vídeo aqui interessante que encontrei. Eu achei muito interessante a questão desse padre. Veja o que é que o padre ele fala. Não é o protestante, sim, um padre, ok? Nossa Senhora faz milagre, sim ou não? Não. Nunca fez um milagre, Nossa Senhora. Não sei de onde vocês tiraram isso. Os santos fazem milagres, sim ou não? Agora aprenderam, né? Não. Nem São Francisco nunca fez nenhum. Nem o Carlos fez nenhum. Nem Santa Teresinha fez nenhum milagre. Nem Nossa Senhora fez nenhum milagre. Quem que faz milagre? Somente Deus. Se Nossa Senhora pudesse fazer milagres, você acha que ela tinha ido incomodar Jesus para transformar água em vinho? Ela mesma teria transformado água em vinho, em Coca-Cola, em chocolate, o que quisesse. Não é papel dos santos nem de Nossa Senhora fazer milagres. Porque eles sabem o lugar deles. Quem faz milagre é sempre Deus. Bom, veja aqui a explicação dele. Aqui é um padre, não é um pastor que está falando. É o próprio padre falando. Agora, se realmente todos os padres têm coragem de falar dessa maneira, não. Muitos padres não têm coragem de falar dessa maneira. Isso aqui ele falou, que Maria não fez nenhum milagre. Nenhum dos santos fez nenhum milagre. Agora, por que acontecem os milagres na Igreja Católica quando ele pede no nome de outros dos santos, ou de Maria ou dos santos, e acontece milagre? Veja só, nós vamos entender. Quando a palavra de Deus nos mostra que a gente deve pedir no nome de Jesus, não é em outro nome, é somente no nome de Jesus, então eu quero trazer uma explicação nessa questão. Quando Deus ele manda chuva para os bons e para os maus. Quando Deus manda sol, é para o justo e para o ímpio. Deus abençoa qualquer um. Então, quando as pessoas pedem aos santos,
pela sua misericórdia, Deus abençoa, ok? Mas na hora de agradecer, vai agradecer a quem? Aos santos. Então, esta é a questão, entendeu? É como, por exemplo, pedir a São Pedro, a pessoa que está lá num sertão, aí pede a São Pedro para Deus mandar chuva. Aí Deus manda a chuva. Aí quando a chuva vem, ele vai agradecer a quem? A São Pedro. Então ele acha que foi São Pedro que abriu a janela do céu, porque ele diz que Pedro tem a chave que pode abrir as portas do céu e mandar chuva, ok? Mas quem é que manda a chuva realmente? É Pedro ou é Deus que manda? Nós sabemos que é Deus. Agora, na hora de agradecer, eles agradecem no nome de quem? De Pedro, de Pai de Cícero, outros santos, ok? Então, esta é a questão. Mas esse padre está falando corretamente que nenhum desses santos ou Maria pode fazer milagre. Se você vê na Bíblia Sagrada, nenhuma passagem você vê Maria fazendo algum milagre. Não tem. Se tivesse, eu não podia ocultar. Eu tinha que falar o milagre que ela fez. Mas tem aqui, amém? Então, o que nós, como os evangélicos, nós odiamos a Maria? Não. Nós amamos a Maria. Assim como Pedro, Tiago, Paulo, homens de Deus, mulheres de Deus, entendeu? Que deu a sua vida por amor ao Evangelho. Maria para nós, Maria é uma mulher de Deus, amém? Que foi uma serva do Senhor, obediente. E quando Deus fala com ela, e ela aceitou fazer a vontade de Deus, ok? Agora, nós não temos Maria como a mãe de Deus, que nós não cremos que Maria é a mãe de Deus. Maria é a mãe de Jesus, homem. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus se fez homem, entendeu? O verbo se fez carne, está lá em João capítulo 1, versículo 14, que Jesus ele é o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, o verbo eterno, como é que Maria pode ser mãe de Deus se Deus é eterno? Ok? Então, nesse caso, ela não pode ser a mãe de Deus. Agora, mãe da pessoa humana, que é Cristo, que é o verbo se fez carne, que é Jesus, entendeu? Aí sim, ela é a mãe de Jesus, na sua humanidade. Porque nós sabemos que Jesus tinha as suas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Como homem, Jesus teve fome, sede, cansaço, morreu, dormiu, ressuscitou. Amém? Como a Bíblia nos mostra, como Deus ele teve poder sobre a tempestade, o vento forte, como Deus, Jesus perdoou o pecado, como Deus ele ressuscitou, ele disse, todo poder foi me dado no céu e na terra. Amém? Então, como Deus, Maria não pode ser a mãe de Deus, porque Deus ele é eterno. Quatro atributos que Deus pertence a Deus: eternidade, onisciência, onipotência e onipresença. Então, só Deus que possui esses atributos. Então, um atributo que pertence a Jesus é eternidade. Então, na sua eternidade, que é a sua divindade, ele não pode ser filho de Maria, ok? Porque ele é o verbo de Deus, ele é eterno. Agora, como homem, sim. Como homem, a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E lá Isaías diz assim, ó, Isaías capítulo 9, versículo 6. Um menino vos nasceu. O menino nasceu de quem? De Maria, ok? E um filho nos deu. Quem é que deu o filho? O Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, o Pai agora envia o seu Filho e um menino nasceu de Maria, ok? Então, como homem, Maria é a mãe de Jesus. Mas como Deus, Maria não pode ser a mãe de Deus, porque Deus ele é eterno. E esse padre aí falou tudo, ok? Que nenhum dos santos e nem Maria tem poder de fazer milagre. E você não encontra nem na nossa Bíblia e nem na própria Bíblia católica que Maria fez algum milagre, ok? Curou cego, paralítico e aí vai. Não tem nenhum dos santos. Agora, Deus que faz o milagre. Mas o problema é quando
a pessoa vai agradecer. A quem ele vai agradecer?